Meu nome é Sara, tenho 18 anos. No dia 14 de abril de 2013, num culto de domingo, naquele dia, Deus revelou ao pastor Virgílio que levantaria uma irmã deste ministério e que esta irmã seria arrebatada. Ao chegar em casa, antes de dormir, minha avó me disse: Não será você essa irmã arrebatada? E eu respondi: Amém, que se cumpra a vontade do Senhor. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhei-me e orei dizendo: Se for realmente tua vontade, Senhor, que assim seja. E se for me levar ao inferno ou ao céu, peço que também me mostres a situação da minha família. E assim clamei diante do trono de Deus. Os dias foram passando, semanas se seguiram, e a ansiedade aumentava, pois o dia do meu batismo estava se aproximando. Seria em 9 de junho, e faltava exatamente um mês. 2 semanas antes da data marcada, coisas incomuns começaram a acontecer. Experiências sobrenaturais começaram a se manifestar em minha vida, algo que eu nunca havia vivido antes. Durante um culto, enquanto cantávamos uma canção que marcou profundamente a minha vida, tive uma visão. Um anjo apareceu diante de mim. Ele estava completamente vestido de branco, com um sorriso no rosto, olhando para mim com ternura. E eu, cheia de alegria, sorri de volta. Na terça-feira seguinte, durante o louvor da mesma música, vi novamente uma figura vestida de branco. Era um homem, mas seu rosto estava oculto. Ao me aproximar, me prostrei em reverência, mas ele não permitia que eu visse o seu rosto. De repente, começamos a falar em línguas espirituais, línguas que eu não compreendia, mas que fluíam naturalmente. Aleluia! No sábado, durante um culto em San Antônio às 18 horas, começamos a orar. Foi então que minha avó, a irmã Arguello, me entregou uma mensagem vinda do Senhor. Ela segurou minha mão e disse: O Senhor colocou grandes vitórias em tuas mãos. Naquele momento, eu não compreendi o significado, mas sentia que tinha relação com o meu batismo. Era só isso que eu esperava, o batismo, nada mais. No entanto, Deus havia preparado uma surpresa muito maior. No domingo seguinte, 9 de junho, durante a grande celebração de encerramento do ministério, ao final do culto, o Senhor revelou algo profundo ao evangelista Silvano Rojas. Ele declarou que eu seria arrebatada. Chamaram-me à frente, neste exato lugar. O evangelista pediu ao pastor Renato que orasse por mim. Quando ele levantou sua mão sobre minha cabeça, eu via uma luz vindo de um lado. Era tão forte que atingiu meus olhos. Naquele instante, caí no chão. Vi então algo maravilhoso. Sobre a cabeça do pastor descia uma mão, um braço majestoso, forte e resplandecente. Esse braço segurou a minha mão e me tirou do corpo. Louvado seja Deus! Fui conduzida na direção daquela luz gloriosa. Mas em determinado momento, o Senhor soltou minha mão. Olhei para cima e o vi. Ele estava ali, com o braço estendido. Era tão formoso, mesmo sem que eu visse seu rosto. Usava uma coroa magnífica de ouro, resplandecente, e sobre seu cinturão estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia. Vi o Senhor estendendo seu braço, e, de repente, sons de alegria encheram o ambiente. Milhares e milhares de almas subiam aos céus. Na verdade, eram milhões. Todos estavam vestidos de branco, mas não era um branco comum. Suas vestes brilhavam com uma pureza que não existe aqui na Terra. Eu não compreendia totalmente o que estava acontecendo, mas no meu espírito sabia que era algo profundo. Mais tarde, o Senhor me confirmou. Ele estava me revelando o arrebatamento que está por vir. Aleluia! Minha alma chegou a um lugar rapidamente, um caminho tão estreito, e ele era todo revestido de ouro. Assim como diz a palavra, todo o lugar era de ouro. O ambiente tinha detalhes como nuvens, porque eu via tudo branco. Branco o lugar, e esse lugar brilhava. Minha alma ficou tão alegre, não sei como explicar, queria saltar, queria gritar e chorar, porque esse lugar era tão perfeito. Perfeito em beleza, perfeito em glória. Aleluia, Jesus!
E eu via aquele lugar tão lindo, observava, contemplava esse lugar. E justo quando eu olhava, senti que alguém tomou a minha mão. Olhei e vi uma mão com uma ferida. Eu disse, Jesus. Ele ainda tinha a marca da ferida. Eu procurava ver seu rosto, mas não conseguia. Algo brilhante o cobria. Sua vestimenta brilhava, coberta de ouro. Quando o Senhor tomou minha mão, caminhamos por aquele caminho estreito. Vi brilhos de ouro resplandecentes. Caminhávamos, pois o caminho era longo. E ao chegar, vi anjos. Anjos coroados. Muitos, milhares, milhões, não sei quantos. Esses anjos estavam posicionados como soldados. Se encontravam em fileiras perfeitas, ao redor do caminho estreito. E vocês sabem o que significam esses anjos? Vocês sabem por que estão assim, enfileirados? Irmãos, a vinda do Senhor já está prestes a acontecer. Esses anjos estão preparados para receber a amada igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor não me mostrou completamente o paraíso, porque a festa para a hora do Cordeiro já está toda preparada. E eu não pude ver isso porque é uma surpresa. O Senhor só me mostrou o futuro arrebatamento, que está prestes a acontecer a qualquer momento. Não sabemos quando, mas acontecerá em breve. Depois disso, de repente, vi um redemoinho negro. Nós começamos a descer por ele. Era escuro, horrível. Comecei a ouvir choros. Minha alma se desesperava. Eu não conseguia ver claramente. Eu não queria ver aquele lugar. Mas o Senhor me disse: abre os olhos, minha filha. Quando abri os olhos, vi algo que me impressionou. Um arco-íris nos cobria. Esse arco-íris era branco e nos envolvia desde a cabeça até os pés. Ele flutuava no ar e nós caminhávamos dentro dele. E então, ao olhar ao redor, vi que estávamos em um lugar que parecia uma caverna. As paredes eram como terra queimada, tudo escuro. Das paredes saíam mãos agitadas. Não sei exatamente o que eram, mas vi braços saindo das paredes, todos queimados. Desciam vermes, e esses vermes eram enormes, grossos, longos e muito espessos. E das paredes eu via fogo descendo, girando como um redemoinho. Esse fogo parecia fogo de vulcão. No final, chegamos a um lugar onde vi personagens de videogames. Vi muitas almas sendo atormentadas por causa desses jogos. O primeiro castigo que vi foi relacionado a um videogame. E digo isso com certeza, porque conheço esse personagem. Eu mesma já havia jogado antes. Já joguei algumas vezes videogame, e não nego isso. Vi jovens, adolescentes e crianças sendo atormentadas por demônios e vermes, por causa dos videogames. E o que mais me chamou a atenção foi o famoso jogo chamado God of War, que significa Deus da Guerra. O protagonista desse jogo era justamente quem aparecia ali. Ele tinha uma arma, uma lança, com a qual açoitava aquelas almas. Essa arma era como um machado enorme, com a extremidade cheia de pregos de diferentes tamanhos. E com esse machado, ele chicoteava as almas com brutalidade. E vi logo à frente um jovem, um rapaz de aproximadamente 18 ou 19 anos. Ele estava sendo espancado. E o rapaz gritava repetidamente: "Acabou o jogo! Acabou o jogo!" Várias vezes ele repetia essa frase, mas não havia televisão ali. Tudo o que vi era um controle de videogame em sua mão, e parecia que aquele controle estava grudado à pele da mão dele. Esse controle estava cheio de pregos. Era algo horrível. E os vermes desciam, atormentando novamente as mãos dele, consumindo sua carne, entrando e saindo sem parar. E o fogo o queimava continuamente. O demônio que o chicoteava dizia com raiva: "O jogo não acabou, continua. Assim como você fazia na Terra, faça aqui também." De fato, hoje vemos nas notícias que há jovens que se matam por causa de jogos. Crianças que tiram a vida de outras por causa de videogame. Recentemente vi uma notícia no Brasil de um menino de 8 anos que matou o irmão de 12 por causa de um jogo. E quando uma pessoa morre assim sem conhecer Jesus, para onde ela vai? Logicamente, vai parar no inferno.
E eu via essas almas sendo atormentadas pelo mesmo jogo. Os demônios ali eram aos milhares. Eles se transformavam nos ídolos das pessoas. Mudavam de forma e corriam por todos os lados, parecendo cigarras. Continuamos caminhando e mais à frente havia diferentes portas que levavam a lugares horríveis, sujos, com a terra negra que parecia estar queimando. Era como um vulcão explodindo. Enquanto caminhávamos, o Senhor me disse: Agora vou te mostrar o que é paixão carnal. Chegamos a um lugar parecido com uma discoteca. Era um lugar muito grande, cheio de pregos enormes, eram muito compridos, com espessura tão larga quanto meu braço. Havia muitos. Tocava música eletrônica e outros estilos de música mundana. Eu reconhecia essas músicas. E naquele lugar havia multidões de almas dançando sem parar. Elas eram forçadas a dançar em cima desses pregos. Mas algo me chamou a atenção. Os sapatos das almas. Eu conhecia aquele sapato, porque ele existe na Terra. Vi homens e mulheres de várias idades usando o mesmo sapato, todos dançavam ali. E o sapato que usavam tinha forma de chifre de bode. A ponta era pontuda, mas a parte do calcanhar não tinha salto. Era muito alto, mais de 20 centímetros. Essas almas mal conseguiam andar, pois tinham que caminhar só na ponta dos dedos dos pés, e como não havia apoio no calcanhar, era extremamente difícil. E mesmo assim, eram obrigadas a dançar. Dançavam sobre aqueles sapatos e em cima dos pregos. Choravam, gritavam, pediam socorro. Os demônios zombavam delas. Se transformavam em artistas de filmes, personagens de cinema. Eu vi entre os que mais apareciam Pânico na Floresta, Chucky e outros. O Senhor me disse: Vou te mostrar as almas que morreram lá no Brasil. Aquelas que sofreram a tragédia em Santa Maria. Eu não sei porque ele me mostrou aquele lugar, mas ele me mostrou o que aconteceu e me mostrou como aquelas pessoas estão hoje. Depois eu procurei informações e vi que eram mais de 200 pessoas que morreram carbonizadas naquela boate, em Santa Maria. O Senhor me mostrou essas pessoas e me disse: Te mostro isso, filha minha, porque sei que você ouviu a história de um paraguaio que se salvou. Foi isso que o Senhor me falou. E esse paraguaio está no leste, eu conheço esse homem. Quando fui tirar meus documentos, ele era um dos secretários. E eu ouvi ele contar que sobreviveu e que estava com o braço engessado. Foi só isso que eu ouvi. Eu não procurei mais informações. Minha mãe sabe porque eu contei para ela. Ela me acompanhou naquele dia. E eu disse a ela o que o Senhor havia me falado. E aquele secretário nem me cobrou pelos documentos. Realmente, o Senhor vê tudo. Naquele tempo, eu ainda não conhecia o Senhor. Eu estava apenas preparando meus documentos para a faculdade. E o Senhor me disse assim: Mostro-te tudo isso porque tu ouviste essa notícia. E eu vi aquelas almas atormentadas, clamando por socorro, por misericórdia. Então o Senhor falou algo que me impactou profundamente. A famosa artista Lady Gaga fez pacto com o diabo para receber os designs, os modelos das coisas extraordinárias que ela usa e cria, para enlouquecer as pessoas. O sapato que eu vi ali, Lady Gaga possui. Esse sapato nem mesmo ela consegue usar sozinha. Quando vai fazer um show, os seguranças precisam segurá-la. Imagine agora essas almas. Lá ninguém as ajuda. O Senhor me disse: Lady Gaga fez pacto com o diabo para montar seus palcos, para atrair multidões, para hipnotizar as pessoas, enlouquecer seus fãs e mantê-los presos nisso. E aquele sapato realmente existe aqui na Terra. Tudo o que há aqui, todas essas criações, foram inspiradas pelo diabo. E então o Senhor me disse algo que me chamou muito a atenção. Ela não vai ficar muito tempo na Terra, porque já teve muitas oportunidades e faz tantas coisas más. Até o meu povo ela faz cair com o seu vestuário. O Senhor nos pede para usarmos um calçado simples, sem salto. E, naquele lugar, no caminho, vi uma mulher caída ao chão, já arrastada, e ela usava aqueles sapatos. Vi essa mulher estendendo sua mão em nossa direção, gritando: Senhor, Senhor! Eu chorava ali, porque não aguentava mais ouvir o choro do Senhor. Ele chorava como uma criança, soluçando. O Senhor chorava ao ver aquelas almas.
Quando vi aquela mulher sendo arrastada, me abaixei como quem ia pegá-la, levantá-la. Mas o Senhor puxou minha mão com mais força e me segurou firme. Aquela mulher chorava desesperadamente. E o Senhor me disse: Essa mulher está aí há anos. Ela não suporta mais andar com esse sapato. E bem na hora que o Senhor disse isso, 2 demônios se aproximaram. Eles estavam disfarçados como personagens de filmes. Pegaram aquela mulher pelos braços, como se fosse uma ladra, e a arrastaram para um lugar que parecia uma piscina. Essa piscina era de fogo. Não era o lago de fogo e enxofre, era outro lugar. E ali eles a lançaram. Ali, o tormento dela se tornou ainda pior. E o Senhor me levou até lá. Ele me mostrou milhares de pessoas, muita gente mesmo, e muitos demônios sobre as paredes pendurados pelos pés. Eles seguravam lanças e batiam sobre a cabeça das almas. Essas armas entravam e saíam da cabeça daquelas pessoas, e quando saíam, vinham cheias de vermes, saindo do rosto, da cabeça. Milhares de vezes faziam isso. Eles riam e zombavam das pessoas. As almas gritavam, pediam socorro. Ao ouvir esses gritos, eu ficava mais desesperada ainda. Tudo o que eu queria era sair daquele lugar. Eu clamava ao Senhor: Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me tira daqui. Eu não quero ver mais nada, Senhor. E ele me respondeu: É necessário que você veja. Ainda falta mais para te mostrar, para que você conte ao meu povo. E naquele lugar eu via que milhares de almas desciam, caíam como se fosse um relógio de areia. Milhares caíam naquele lugar. E os demônios voavam de um lado para o outro. Pareciam cigarras. Voavam, riam, gritavam, zombavam daquelas almas. Batiam nelas com lanças, com diferentes tipos de armas. O Senhor me disse: Eu ouvi o teu clamor quando pediste que, se tu fosses arrebatada, que eu te mostrasse o teu tio. Agora eu vou te mostrar. E me levou até aquele lugar, onde estavam todos os bêbados, mentirosos, invejosos, todos dominados pela paixão carnal. O Senhor me mostrou meu tio. Vi exatamente ele segurando sua garrafa e bebendo. E quando abaixou a garrafa, um pedaço do seu lábio caiu. Eu vi claramente. Caiu um pedaço do seu lábio, e da sua boca saíam vermes, muitos vermes. E o Senhor me disse: Essa garrafa que ele segura parece bebida, mas é ácido. Esse ácido queima tudo dentro dele. Eu amava esse meu tio. Ele se chamava Juan Marcos, e ele nos viu. Ele gritou: Senhor, Senhor, tira-me daqui! Sara, diga ao Senhor para me tirar daqui! Eu ia dizer algo, mas o Senhor rapidamente me disse: Rejeita o que ele te disse. E eu me calei. Naquele momento eu não entendi por que o Senhor havia dito isso. Mas ali eu compreendi, irmãos. Pelos mortos, nós não podemos interceder. Eu chorava, mas não tive outra escolha a não ser me calar. Porque o Senhor é totalmente verdadeiro. Ele deve ser respeitado. E os que estão ali, ali permanecerão. Ninguém pode tirá-los de lá, nem mesmo o Senhor. Realmente tudo o que o Senhor nos mostra e nos diz é a verdade. Muitas vezes as pessoas não compreendem, mas isso acontece porque o Espírito Santo não está agindo nelas. O Senhor me disse: Eu tenho os meus escolhidos, e neles o meu Espírito atuará, mas não será em todos que ele agirá. Tudo o que está ali no Seol são multidões. Haverá mais pessoas no inferno do que no céu. Assim me disse o Senhor. Depois que me mostrou o meu tio Juan, o Senhor me disse: Agora te mostrarei outro da tua família. Quem, Senhor? Eu perguntei. Você queria apenas ver o Juan, mas eu te mostrarei o outro. E me mostrou o meu tio Nicole. Vi ele de longe. Perguntei: Por que ele está aqui? E o Senhor respondeu: Por ser bêbado, estelionatário e ladrão. É por isso que ele está aqui. Esse tio era irmão da minha avó Presentação. Eu o conheci quando era bem pequena, com uns 5 ou 6 anos. Mas ele era um dos meus tios favoritos, porque sempre nos levava para passear. Meu irmão sabe disso. Sempre nos levava para um lugar. Eu só sabia que ele tinha morrido, que foi assassinado. O Senhor só me mostrou ele de longe e disse: Ele não vai te reconhecer. E realmente ele não me reconheceu.
Vi ele atormentado ali. O Senhor é tão misericordioso que arrebata pessoas para entregar uma mensagem ao seu povo, por amor, para que vocês saibam de todos os pecados e de toda a verdade que há no Sheol, inferno. Não sei por que o Senhor me diz isso, mas digo a vocês: digam ao Senhor obrigado. Digam ao Senhor, gratas te sejam. E, continuando pelo caminho, o que vi foi ainda pior. Foi mais forte. Mais à frente entramos em outro lugar, mas esse era o maior de todos. E havia muito mais pessoas naquele lugar. Mulheres gritando, homossexuais, homens, gays, todos gritando e clamando por socorro. As serpentes que vi ali não eram serpentes comuns. Fisicamente pareciam anacondas, serpentes enormes. Havia mulheres que eram homens homossexuais deitadas, e as serpentes vinham em fila, 2 por vez. A primeira serpente, com a aparência física de uma anaconda, entrava na parte íntima da mulher, que na verdade era um homem. E dava para ver os intestinos se movendo quando a serpente entrava. Era algo enorme, muito grosso. Assim que uma saía pela boca da pessoa, a outra já entrava rapidamente. Aquela alma gritava. Era terrível. Um tormento indescritível. Imaginem, uma anaconda entrando pela parte íntima, percorrendo todo o intestino, saindo pela boca, e a outra já entrando logo em seguida. Nos homens, essas serpentes entravam pela parte de trás por onde cometeram seus pecados. Aqueles que fizeram o que não deviam. E o Senhor me disse: Fala mais sobre isso ao meu povo, sobre a fornicação, o adultério e o efeminado, pois é o meu próprio povo que está fazendo isso. E sabem quem é o povo dele? Sua igreja. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O adultério também é abominável aos olhos de Deus. Os que mais caem são os que cometem adultério, mesmo sendo casados, mesmo já em idade avançada. Homens casados que têm relação íntima com outra pessoa. Isso é abominável diante do Senhor. Dá náuseas ao Senhor. Se você se casou e seu esposo ou esposa te deixou e está vivo, você não deve se unir a outra pessoa. Se seu ex-marido ou ex-esposa se juntaram com outra pessoa, você deve se manter firme, não fazer o mesmo. Muitos fazem isso por vingança, por despeito. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que não devemos casar 2 vezes, a não ser que fiquemos viúvos. E homens e mulheres estão sendo atormentados por causa disso. São muitos, de idades diferentes. Até crianças a partir dos 12 anos estão lá, de todas as idades. E o Senhor me disse: Fala isso ao meu povo. Por isso, os fornicadores e adúlteros são atormentados, e não apenas por serpentes, mas também por vermes que saem do chão e sobem por seus corpos, e por fogo que nunca se apaga. Isaías 14:11. Foi precipitada no Sheol a tua soberba, com o som das tuas harpas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. É assim mesmo, irmãos. É real. As almas estão cobertas de vermes. Mesmo que tentem arrancar, milhares saem novamente, se multiplicam. E o fogo nunca se apaga. E o Senhor me disse algo mais. Entrega a mensagem como eu te disse. Entrega porque eu não quero mais ver almas atormentadas neste lugar. Nós não queremos mais ver. Nós, porque ele falava da Trindade. Ele não se referia só a si mesmo, mas também ao Pai e ao Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós não queremos mais ver as almas atormentadas. E ele me disse: Diga ao meu próprio povo que guardem a sua santidade. Vai e diga a eles que guardem a santidade. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor falou que a santidade deve estar nas palavras, no olhar, no toque, nos passos, nos pensamentos.
e principalmente na maneira de se vestir. O Senhor disse: Há poucos do meu povo que guardam a santidade. Há mais que não guardam. Apenas se preocupam com a roupa, mas e no falar? E no pensar? Ao Senhor não podemos esconder nada. Ele sabe de tudo. E até aqui ele me falou. Depois me tirou daquele lugar, do inferno. E então me levou ao seu jardim. Que lugar lindo! Era um jardim enorme, como um campo verde. Todo florido, maravilhoso. O céu era de um azul vivo e intenso. O Senhor me disse para falar sobre a cantina. Não somente para este ministério, mas para todos os ministérios. E ele se colocou à minha frente, soltou minha mão e me disse com ira: Não é possível. Está escrito na minha palavra. Eu detesto a cantina. Qualquer tipo de comércio dentro da minha igreja, que é casa de oração, eu abomino. Mateus 21:12. E Jesus entrou no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Por mais que os irmãos façam uma cantina por uma boa razão, ao Senhor isso não agrada. Seja por qual motivo for, ao Senhor não agrada. Será que você não confia que Deus pode usar as ofertas do seu povo e multiplicar? Será que você não confia que o Senhor pode agir com fidelidade? Ele não quer cantinas, nem nesta nem em nenhuma igreja. E para quem está ouvindo de outros ministérios, o Senhor detesta as cantinas. João 2:14-15. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. E fazendo um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. O Espírito Santo me fez entender. Naquele tempo, vendiam bois, vacas, carne, e hoje, aqui, é sanduíche, frango e coisas assim. É carne do mesmo jeito. E nós não viemos aqui para alimentar a carne. Viemos para saciar a nossa alma. Viemos para adorar ao Senhor. Viemos para orar. É isso que o Senhor me fez entender. E por fim eu digo: não fique com raiva de mim. Assim como Jesus teve zelo pela casa de seu Pai, nós também devemos ter zelo pela igreja. Devemos cuidar das coisas de Deus com temor. Glória a Deus. E antes de voltar ao meu corpo, o Senhor me deu uma taça de ouro e me disse: bebe. E ele me deu de beber do seu aroma, o aroma da flor, como ele mesmo me disse. Eu sou uma flor e por isso te coloquei nesse jardim. E desse aroma, através deste testemunho, muitas pessoas conhecerão ao Senhor. E eu creio no Senhor que assim será, porque Ele está demonstrando sua grandeza. Ele está mostrando que é todo-poderoso, está revelando sua glória, porque Ele escolheu uma pessoa que ainda não conhecia plenamente ao Senhor. Tendo apenas 2 meses caminhando em seus caminhos, Ele me arrebatou. E isso é uma prova para os incrédulos, para aqueles que não acreditam, que Ele pode arrebatar qualquer pessoa, até mesmo crianças. Aleluia! Depois disso, o Senhor me fez voltar ao meu corpo. Agradeço ao Senhor, que esteve comigo para entregar toda esta mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.